Para mostrar o que é derivada, eu vou utilizar um exemplo prático da física, que é o caso da cinemática. Então, vamos analisar o gráfico espaço contra tempo, que é nada mais nada menos que a função horária do espaço, ou da posição. Aqui nós temos o S e aqui nós temos o T. Aí nós temos um corpo fazendo um gráfico dessa forma. Aqui nós temos um ponto T, vou colocar T0, e aqui nós temos outro ponto T mais ΔT, onde ΔT é a distância entre esses dois instantes. Aqui nós temos o S de T0, que no caso é T0 também, e aqui nós temos o S de T0 mais ΔT. Se a gente pegar dois pontos aqui e traçar uma reta secante ligando esses dois pontos, nós vamos ter a velocidade média, onde isso daqui é o ΔS, isso daqui é o ΔT. Isso daqui então é a definição da velocidade média, ΔS sobre ΔT, que é a inclinação dessa reta secante. Mas se eu não quiser a velocidade média no período de tempo ΔT, e se eu quiser a velocidade instantânea no instante T0, como que eu faço isso? Eu faço esse ponto T mais ΔT cair sobre o ponto T0. Isso faz também o ponto S de T0 mais ΔT cair sobre o ponto de S de T. Isso daqui nada mais nada menos do que é tomar o limite em que ΔT tende a zero. Então, se a gente tomar o limite em que ΔT tende a zero desse quociente ΔS sobre ΔT, a gente tem a velocidade no instante T0. E a gente pode fazer isso para qualquer ponto. Aí você vai ter uma função horária da velocidade, certo? O que é o ΔS? O ΔS é o S de T mais... Vamos agora generalizar o ponto, certo? Não vamos mais colocar o T0, vamos colocar qualquer ponto T. T mais ΔT menos o S de T. Então vamos tomar o limite desse quociente. Isso daqui vai dar o limite em que ΔT tende a zero de S de T mais ΔT menos S de T sobre ΔT. E isso daqui a gente dá um nome, isso daqui é a derivada. A gente vai chamar esse limite que ΔT tende a zero de ds dt, ΔS ΔT de ds dt. Isso daqui é a derivada. Isso daqui é a notação de Leibniz para a derivada. Derivada. Certo? Isso aqui você pode generalizar para qualquer função. Pode ser um df de x sobre um df de x dx. Certo? Pode ser para qualquer função, se ela for derivável. Óbvio que a gente vai ver daqui a pouco quando uma função é derivável. Mas agora vamos derivar algumas funções. Vamos derivar a função mais simples que temos, que é a função constante. Então vamos lá, a derivada quando f de x é igual a uma constante. O gráfico dessa função é dessa forma. Aqui nós temos o x e aqui nós temos o x mais ΔX.
E aqui nós temos C. Então, para qualquer x, x1, x2, x3, x mais delta x, essa função sempre vai valer C. Então vamos agora derivar essa função. Pegando a definição, limite que delta x tende a zero de f de x mais delta x menos f de x sobre dx. Quanto que é f de x mais delta x? É c. Quanto que é f de x? Vai dar c sobre delta x. Isso aqui vai dar zero. Então, a derivada de qualquer função constante é zero, certo? Eu esqueci de mostrar que quando a gente joga esse ponto, colide esse ponto t mais delta t sobre t, a gente vai ter, deixa eu colocar aqui do lado, a gente vai ter a inclinação da reta tangente. Aqui é o ponto T, e aqui é o ponto S de T. A gente vai ter a inclinação da reta tangente a esse gráfico, certo? Agora vamos pegar uma função um pouquinho mais complicada. Vamos pegar um polinômio, um polinômio elevado a uma potência n. Então vamos pegar aqui um polinômio f de x igual a x elevado a n. Ok, agora vamos pegar o delta f de x. O delta f de x vai ser igual o f de x mais delta x menos o f de x. Isso daqui vai ser igual a x mais delta x elevado a n menos x elevado a n. Expandindo isso daqui em binômio de Newton, a gente vai ter n zero vezes x elevado a n vezes delta x elevado a zero mais n 1 a 1 x elevado a n menos 1 vezes delta x elevado a 1 mais, indo para o final dessa série, nós vamos ter n a n, x elevado a zero, delta x elevado a n. Tudo isso menos x elevado a n. Nós vemos que esses dois termos aqui se cancelam. Isso aqui vai dar 1. Delta x elevado a zero vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Vai dar x elevado a n. X elevado a n menos x elevado a n vai dar zero. Certo? E agora a gente faz o quociente disso por delta x. Vai dar n 1 a 1. Isso daqui vai ser n. Então n x elevado a n menos 1. Delta x. No caso aqui, delta x. Delta x elevado a 1 é delta x. Mais n a n x0 delta x n sobre delta x. Agora a gente vai cortar todos os delta x. Já que ainda ficou delta x aqui, você cortou, ficou delta x n menos 1, elevado a n menos 1. Ainda ficou mais delta x aqui. Só que você vai cortar esses delta x quando tomar um limite. Então, limite que delta x tende a zero de n de x elevado a n menos 1 mais n a n, x a zero vai dar 1, já vou até cortar daqui, vezes delta x elevado a n menos 1. Não coube aqui, mas está elevado a n menos 1. Quando você tomar delta x tendendo a n, todos os delta x tendendo a zero, desculpe,
os ΔX vão ir a zero e vão cancelar. E vai restar no final só n vezes x elevado a n menos 1. Então a derivada f' de x, a gente também pode representar a derivada como f', que é a fórmula de Lagrange, de x elevado a n, vai dar n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Existem algumas regras de derivação que a gente vai falar agora. A primeira regra é a regra da soma. A soma de uma função, a soma de duas funções, a derivada da soma de duas funções é igual a soma das derivadas, no caso, desculpe. F de x mais dx de x dx. Então, a derivada da soma de funções é a soma das derivadas. O mesmo vale para a subtração. A derivada da subtração entre duas funções é a subtração entre as derivadas. Vamos dar um exemplo. Vou colocar o exemplo em verde. A derivada de x à quarta mais x ao quadrado dx. Isso daqui vai ser igual a derivada em relação a x de x à quarta mais a derivada em relação a x de x ao quadrado. A derivada de x à quarta, como a gente já viu pela definição, a derivada de polinômios elevado a n, a grau n, isso daqui vai dar 4x ao cubo. E a derivada de x ao quadrado vai dar 2x. Então isso aqui no final vai dar 4x ao cubo mais 2x. A segunda regra é a regra do produto. A derivada do produto entre duas funções é igual a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Certo? Vamos dar um exemplo. Vou colocar um pouquinho verde. A derivada de seno de x vezes cosseno de x. Vou colocar em verde também. Vai dar a derivada de seno. A derivada de seno é cosseno, então vai dar cosseno de x vezes a segunda, que é cosseno de x. Opa. Mais a derivada de cosseno, ou seja, a derivada da segunda, que é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Isso aqui vai dar menos seno de x vezes a primeira, que é seno de x. Isso daqui vai resultar em cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Mais com menos, menos. Menos seno ao quadrado de x. Agora vamos ver, vou passei o traço preto aqui, a derivada do quociente. Azul. A derivada de um quociente vai ser, quer dizer, a derivada do quociente f de x sobre g de x vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos, nesse caso aqui é menos, eu até coloquei grande aqui para explicitar que é menos e não mais, a derivada da segunda
vezes a primeira, dividido pela segunda ao quadrado. Com isso daqui a gente pode definir a derivada da tangente, porque a tangente é o quociente entre duas outras funções. Então, a derivada da tangente de x em relação a x pode ser substituída pela derivada de um quociente, que é a derivada de seno de x sobre cosseno de x, que vai dar a derivada da primeira, que é a derivada de seno, que vai dar cosseno x vezes a segunda, cosseno de x, menos a derivada da primeira, da segunda, que é cosseno, a derivada de cosseno vai dar menos seno de x, vezes a primeira, que é seno de x, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, que é o quadrado do cosseno de x. Isso aqui vai dar cosseno ao quadrado de x mais, porque menos com menos vai dar mais, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Vou continuar em verde aqui. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, pela identidade trigonométrica, vai dar 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno de x é a secante de x, certo? E vai ter, aqui vai dar secante de x vezes secante de x. Isso daqui no final vai dar secante ao quadrado de x. Então a derivada da tangente, pela regra do quociente, vai dar secante ao quadrado de x. A quarta regra é a regra da cadeia. Para que usamos a regra da cadeia? Para derivar funções compostas. Um exemplo de uma função composta aqui é f de g de x. Isso aqui é a forma de uma função composta. Então a derivada de uma função composta dx vai ser a derivada da que está por fora em relação à que está por dentro, vezes a derivada da que está por dentro, vezes a variável em relação à variável independente, que no caso é x. Vamos dar um exemplo fácil. Cosseno de x ao quadrado. Vamos chamar esse x ao quadrado de u. Aí a gente vai derivar cosseno de u em relação a u, que é a função que está por dentro, vezes a derivada de u em relação a x. A derivada de cosseno de u vai dar menos seno de u. E a derivada de u em relação a x, u é igual a x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado vai dar 2x. Opa. Isso daqui no final vai dar 2x vezes menos 2x vezes seno de u, e u é igual a x ao quadrado, seno de x ao quadrado. Então, através da definição de derivada e das regras de derivação, a gente pode definir a derivada de qualquer função que está aqui nesse papel. A derivada de várias funções. Existem 3 situações onde uma função não é derivável. Essas situações são: 1. Quando ela não é contínua em um ponto.
ou seja, não é contínua. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma função assim, onde nós temos o ponto A, nós temos um salto aqui. O ponto A, aqui nós vamos colocar um y1 aqui, y2. Então você tem tipo um gap, um buraco aqui no ponto A. Então ela não é contínua. Isso em matemática, em linguagem matemática, significa que a gente tem que tomar o limite pela direita e o limite pela esquerda. Ou seja, tem que existir limite no ponto A. Se não existe limite no ponto A, não há como derivar essa função no ponto A. Então, isso, colocando em linguagem matemática, limite em que x, vou colocar aqui x, esse aqui y, x tende a A pela direita, você coloca o sinal de mais aqui para significar que o limite é pela direita, for igual ao limite que x tende a A pela esquerda. Isso daqui vai ser igual o limite que x tende a A, que é igual a L. Isso daqui é se não houver buraco. Isso daqui significa que ela é uma função contínua no ponto A. Se esse limite é igual, se esse limite que x tende a A pela direita for diferente do limite que x tende a A pela esquerda, ou seja, se a gente tender x a A pela esquerda vai dar um valor y1, se a gente tender pela direita vai dar um valor y2, então não existe o limite que x tende a A. Logo não existe L e não existe derivada dessa função no ponto A. Então no ponto A, se essa condição de continuidade não for satisfeita, não existe derivada, certo? O segundo ponto importante é que não pode haver, entre aspas, pontos afiados nessa função. Vou colocar aqui entre aspas, pontos afiados. Um exemplo básico é o módulo de x. Y é igual a módulo de x. Nós vemos aqui que tem uma ponta aqui no x igual a 0. Então, a função módulo de x não é derivável em x igual a 0, certo? E a outra regra para saber se uma função é derivável, é que o limite dela não pode dar infinito, ou seja, a definição não pode dar infinito. A definição é, vou colocar aqui 3, limite em que Δx tende a 0 de f de x mais Δx menos f de x sobre ΔX. Isso daqui tem que dar um valor L, ou seja, tem que dar um número real.
Se isso daqui der infinito, mais ou menos infinito, essa função não pode ser derivável. Não pode ser derivada, não é derivável, certo? Então essas são as três condições de derivação de uma função. Ela tem que ser contínua no seu domínio, não pode ter pontas, entre aspas, e o limite dela tem que dar um número real. Agora eu vou mostrar dois usos da derivada, um uso na física e um uso na matemática. Primeiro eu vou começar com o da física, que é o uso da derivada na cinemática. Então, todo mundo aqui espero que já tenha ouvido falar do movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, que a gente aprende lá no ensino médio. Nós vemos no ensino médio que a função horária do espaço para o MRUV é igual a S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nós já vimos que a derivada do espaço em relação ao tempo é igual à velocidade. E se a gente derivar a velocidade em relação ao tempo, nós vamos obter a aceleração, onde a aceleração também pode ser a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Esse 2 aqui não é expoente não, esse aqui é a ordem da derivada. Isso aqui significa que a gente está derivando o espaço duas vezes. Se a gente derivar uma vez vai dar velocidade, e se a gente derivar a segunda vez vai dar aceleração, certo? Então vamos derivar a função horária do espaço. ds dt vai dar v, vai dar velocidade, que vai ser igual a derivada de constante dá zero. V0t é um produto de uma constante por uma variável, certo? Essa variável está com expoente 1. Você desce o expoente para cá, como o expoente é 1, vai ficar 1 vezes V0t menos 1, que vai dar 0. Então t elevado a 0 é 1. No final vai dar apenas V0, porque vai dar 1 vezes V0 vezes t elevado a 0. t elevado a 0 é 1, e 1 vezes V0 é V0, certo? Mas aqui nós temos o expoente 2. Então a gente desce o 2 para cá e subtrai uma unidade do expoente. Então vai ficar, vou pegar o verde aqui, 2at. 2 menos 1, 1. 1 elevado a 1, que é a mesma coisa que t, sobre 2. Corto 2, então a função horária da velocidade para qualquer tempo, vou colocar aqui em função de t, vai ser igual a v0 mais at. Se a gente derivar mais uma vez, vai dar a aceleração. Então dv dt vai ser igual a aceleração, vai ser igual a derivada de constante é zero. E aqui é como se a gente tivesse expoente 1, desce esse expoente para cá e subtrai uma unidade. T elevado a 1 menos 1, 1 menos 1 é 0. T elevado a 0 é igual a 1. Então fica 1 vezes A vezes T elevado a 0, que vai dar 1. E o T elevado a 0 vai dar 1, então vai ficar 1 vezes A, que é igual a A. Então, aqui nós temos que A é igual a A. Ou seja, A não depende do tempo. A é constante. Então aqui nós temos que a aceleração é sempre constante, independente do tempo que você colocar, certo? Esse daqui é o uso básico na cinemática. Agora vamos ver o segundo uso, que é um uso na matemática. Com a derivada, a gente consegue descobrir o ponto máximo e mínimo de qualquer função. Vamos pegar uma função bem simples que a gente já conhece, que é a função quadrática, a função do segundo grau. f de x igual
a x ao quadrado mais 2. O gráfico dessa função vai ser mais ou menos isso. Vou tentar fazer aqui certinho. Bem simétrico. Ok, não ficou muito bem, mas tá ótimo. No ensino médio a gente aprende que o vértice dessa parábola, porque isso aqui é uma parábola, vai ser dado por 2 pontos. O xv vai ser dado por menos b sobre 2a e o yv vai ser dado por menos delta sobre 4a, onde o delta sai da equação da fórmula de Bhaskara, certo? Ok, mas a gente pode esquecer essas duas fórmulas e usar derivada para achar o vértice do polinômio, o vértice da função quadrática. Então, basta a gente derivar uma vez essa função. Então, df de x dx, a derivada disso daqui vai dar 0 para 2 e vai dar 2x. Agora vamos olhar o gráfico. Se a gente derivar essa função, é a mesma coisa que a gente passar uma reta tangente nesse ponto. E a derivada é a inclinação dessa reta tangente. Mas essa reta tangente não está inclinada em relação a x, ao eixo x. Logo a inclinação dela é 0. Então a derivada desse ponto aqui, da função nesse ponto, vai ser 0. Logo nós temos que xv é igual a 0. Achamos o xv. Agora nós vamos achar o yv jogando esse ponto xv na função. Isso vai dar que f de x, que é a mesma coisa do que y, é igual a xv, que é 0 ao quadrado, mais 2. Então yv, que é o y do vértice, vai dar 2. Então essa equação, essa parábola tem vértice nos pontos 0 e 2. Essa é a informação que a derivada primeira nos dá. Ela nos dá o ponto de máximo e mínimo. E a derivada segunda dá mais uma informação para a gente. Se esse ponto é de máximo ou é de mínimo, ou seja, qual é a concavidade da parábola, se ela está para cima ou se ela está para baixo. Então vamos analisar a segunda derivada. Se a derivada de f de x dx for maior do que 0, essa concavidade vai ser virada para cima, ou seja, nós teremos um ponto de mínimo. Se a derivada de f de x dx for menor do que 0, essa concavidade vai estar virada para baixo e nós teremos um ponto de máximo. E se a derivada de f de x dx for igual a 0, nós temos um ponto de inflexão, que seria um ponto onde troca da concavidade para baixo para a concavidade para cima, certo? Então vamos derivar essa função duas vezes, no caso aqui, eu esqueci do 2. É a derivada segunda, no caso. Então já está derivado uma vez, vamos derivar de novo. Então a primeira derivada deu 2x. Vamos derivar, então, de 2x dx. Isso daqui é igual à derivada segunda de x ao quadrado mais 2 dx. Isso daqui vai dar igual à derivada de 2x, vai dar 2. Isso daqui é maior do que 0. Então nós temos uma concavidade virada para cima e um ponto de mínimo, como é mostrado aqui no gráfico, certo? Isso aqui não é usado apenas para funções fáceis, como a função de segundo grau. É usada para qualquer tipo de função, inclusive funções muito complexas, como essa que está no papel. Aqui nós temos ln de x, uma função teoricamente complicada. Mas sabendo o seu domínio, sabendo os pontos fundamentais dela, que são os pontos de raízes,
Sabendo alguns limites dessa função, como assíntotas horizontais, se ela tem assíntotas verticais, e também sabendo a derivada primeira e a derivada segunda dela, a gente pode desenhar o gráfico dela normalmente. Aqui no caso a gente sabe o domínio dela. A gente também pode derivar ela, vai dar 1 sobre ln de x vezes 1 sobre x. A gente vai derivar uma segunda vez. Isso daqui vai dar maior que zero, ou seja, concavidade para baixo. Menor que zero, concavidade para baixo. A gente também tem uma assíntota vertical e uma assíntota, no caso a gente não tem assíntota horizontal aqui. Então, com esses resultados, você pode construir o gráfico de qualquer função complicada, sabendo suas derivadas e seus limites, e também os pontos chaves, como as raízes e o domínio da função. No próximo vídeo, vamos ver a noção de antiderivada ou integral indefinida. E também vamos aprender como calcular a área embaixo de qualquer curva, utilizando a integral de Riemann. Então, até o próximo vídeo.